acompanhar, vamos dizer, a duplicidade de discurso deles, porque você sempre tem um discurso para fora, para o público, e tem o discurso interno, que aparece, vamos dizer, nas assembleias do partido, nas reuniões, nas publicações, etc, etc. Em geral, os nossos comentaristas políticos ouvem apenas a segunda parte. Então, não estão sabendo quais são os planos verdadeiros. Não é isso? Então, você tem uma coisa que você fala porque convém e porque aquilo vai dar uma boa imagem. E tem outras coisas que você fala para você se orientar. Não é isso? Então, quer dizer, só esse segundo discurso é sério, é verdadeiro. O outro é só para constar. Então a gente precisa ter a documentação de tudo. Por exemplo, essas atas de assembleias do PT, assembleias do Foro de São Paulo, ninguém fora do partido lê isso. Então não sabe o que eles estão querendo fazer. Em segundo lugar, existe uma coisa: tudo que aparece na política sempre aparece primeiro em pequenos círculos de intelectuais. Aparece como hipótese, como teoria, etc, etc. Mas se você acompanha essas discussões hoje, você sabe o que vai ser a política dali 30 ou 40 anos. Então dá para fazer previsões muito acertadas, que na verdade não são nem previsões, são praticamente confissões, os caras dizem o que vão fazer. Esses termos, primeiro, antes eram só do diálogo interno, do diálogo técnico, profissional, por assim dizer. E a conversa para fora era outra, completamente diferente. Mas agora, aos poucos, o que era, vamos dizer, o discurso esotérico se torna exotérico, entra no diálogo geral. Isso é normal, mas quando isso acontece é tarde. Entendeu? Quer dizer, aquilo tudo já está em execução. Você vê, esse pessoal começou a estudar Antônio Gramsci em 65, quando a editora Civilização Brasileira, que era uma editora do Partido Comunista, publicou as primeiras obras do Gramsci. Né? E começaram a estudar, e uma facção da esquerda ficou estudando isso, enquanto a outra ia para as guerrilhas. A primeira ala sabia que a segunda ia morrer, e que ia usar os cadáveres como garoto propaganda. E foi o que foi feito e foi o que funcionou. Então as guerrilhas acabaram, mas a Revolução Cultural deu certíssimo. Então os guerrilheiros foram boi de piranha apenas. E o pessoal do velho partidão, do pré, sabia que isso ia acontecer. Deixa eles morrer, depois a gente continua aqui fazendo o nosso serviço. Eu não acredito, olha, esse negócio de tortura, eu não acredito. Aconteceu, mas assim, para cada 1000 que eles dizem, aconteceu um. Porque eu tenho uma contraparente que esteve presa, ficou presa 1 ano, e assim, a notícia oficial no meio esquerdista é que ela tinha apanhado tanto que tinha perdido um rim. Mas acontece o seguinte: eu estive com ela na véspera dela ser presa. E quando ela saiu, a primeira pessoa que a viu fora da prisão fui eu, porque fui eu que fui buscá-la. Ela estava muito melhor do que quando entrou, estava saudável, forte, estava ótima. Não é isso? E depois houve aí uma troca de prisioneiro, ela acabou indo para a Suécia e morou de velho na Suécia. Então nada daquilo aconteceu. Mesmo porque você não tem outras testemunhas senão eles mesmos. Você não tem exame de corpo de delito, não tem coisa nenhuma, não precisa. Você veja, a minha mulher, por exemplo, a gente poderia estar recebendo indenização, porque ela perdeu empregos por causa de inquéritos policiais na época, né? Eu estive preso durante 6 horas. Olha que coisa horrível. Eu sou uma vítima da ditadura, fui preso durante 6 horas, um tenente japonês me fez umas perguntas e mandou para casa. É suficiente para o sujeito se considerar uma vítima. Você veja, a maior parte da população, mesmo as classes cultas, elas seguiam pelo que sai na mídia. Eles não vão ler literatura especializada, eles não vão ler atas de assembleias de partidos, eles não vão ler os documentos de fonte primária. Isso só profissionais estudiosos que fazem. Né? Então, e o que sai na mídia? Eu digo, bom, depende de quem faz a mídia. E acontece que a mídia no Brasil foi ocupada pelo pessoal do Partido Comunista já nos anos 60. Como é que eu sei disso? Bom, eu estava lá, eu vi. Então, na época, o governo militar baixou uma lei que tornava obrigatória a sindicalização dos jornalistas. E quem empreendeu a campanha de sindicalização? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá, eu participei disso. Eu sindicalizei gente, entrevistei pessoas, etc, etc. Então, na medida que você procurava os colegas, né, para sindicalizá-los, você já fazia o perfil ideológico deles. Isso quer dizer que em poucos anos o partido tinha ficha de todo mundo. E ele tinha, portanto, o controle da bolsa de empregos. Liberava. Olha, aqui liberou um lugar, uma vaga na rádio de Sorocaba. O partido mandava alguém lá. Pô. É muito simples. E com isso eles dominaram as redações inteiras.
Os milicos não entendiam do assunto, entendeu? Eles podiam entender de guerrilhas, operação militar, a parte política eles não entendiam nada. Tanto que, você vê, a primeira vez que alguém de fora do partido falou em Antônio Gramsci fui eu, com o livro de 1993, A Nova Era, a Revolução Cultural. A primeira reação que apareceu foi, no meio militar foi um artigo do general José Fábrega, que saiu num jornal militar 8 anos depois. Daí, passados mais 4 anos, quer dizer, 12, daí o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho escreveu um livro sobre Gramsci. Depois outro livro, os 2 livros muito bons. Só que você veja, eu já estava atrasado em 93 quando eu falei, porque o negócio já vinha desde 30 anos antes. Então são 30 anos mais 12, 42. No meio comunista, a ligação entre a atividade cotidiana, a militância, e os intelectuais é muito próxima. Tá certo? Não é como no restante da humanidade, onde o pessoal está com a sua vida prática e não quer nem saber o que os intelectuais estão discutindo. No meio comunista não é assim. Tem que trabalhar, tem que produzir, alguém tem que fazer alguma coisa. Né? Então os comunistas têm uma facilidade muito grande de colocar em ação as ideias que vão aparecendo no meio intelectual. Entendeu? E, vamos dizer, no outro lado, em primeiro lugar, não existe um partido conservador, uma organização conservadora, tem nada parecido. Né? É tudo na espontaneidade, no improviso. Né? E quando um intelectual comunista diz alguma coisa que pode ser do interesse para a militância, né, aquilo rapidamente entra em circulação. Quando você vai no meio conservador, quando eu digo alguma coisa, o pessoal leva 30 anos para ouvir. Sim, que é uma coisa que funciona na economia, mas na política não funciona. Na política é organização. Política é poder. O que é poder? Poder é o número de pessoas que te obedecem. E o quanto elas te obedecem. Quantas estão dispostas a morrer por você, fidelidade. Tá certo? Então, os princípios que fazem uma boa sociedade do ponto de vista econômico e social não são os mesmos que fazem uma boa política. Ou não são os mesmos que criam a eficiência política. Né? Então, isso aí é a mesma coisa que na história do comunismo, na história de 80 anos de comunismo. Então, tudo o que acontece de mal e que se comprova, no primeiro lugar, demora para comprovar. Né? Quando os comunistas cometem um crime, leva 30, 40 anos para chegar na mídia. Né? E, em segundo lugar, é tudo sempre explicado como se fossem desvios acidentais. Agora, você vê, o marxismo não é uma teoria que pretende explicar a história pelas suas leis estruturais? É? Então por que a história deles mesmo não é explicada por leis estruturais, mas é sempre explicada por curiosas coincidências, os acidentais? Isso não tem o menor sentido. Mas a noção do desvio acidental, ela funciona por um motivo muito simples. Aí eu preciso dar um pouco de explicação mais teórica. Vamos lá. Nós sabemos que a proposta de uma economia comunista, economia 100% estatizada, é impossível. A demonstração disso foi dada em 1921 pelo Ludwig von Mises. A opressão dele é simples, ele diz, olha, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não tem economia planificada. Acabou, ponto final. Teve o cara que era ministro da economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, esperneou um pouquinho, mas no fim eles decidiram ficar quieto porque sabe que o cara disse é verdade. Não dá para fazer. Não dá para fazer isso aí. Né? Vai ter que fazer outro negócio e chamar de comunismo. Né? Então, isso quer dizer que a economia comunista sendo impossível, eles não vão realizá-la, mas eles vão realizar alguma outra coisa. O que é a outra coisa? Outra coisa é o fortalecimento político ilimitado do movimento comunista. Ele não precisa estatizar a economia para ele ser impotente, para ele ser onipotente. Entendeu? Basta ele estatizar tudo mais. A educação, a cultura, a moral, entendeu? As relações humanas, tudo. Eles controlam tudo. A economia, não, curiosamente, a coisa que eles menos controlam é a economia. Não tem como. Então eles controlam o resto. Então agora o pessoal capitalista que só liga para a economia, eles não, mas eles estão deixando a gente praticar o capitalismo aqui, então não é o comunismo. Eu digo, mas nunca existiu outro comunismo senão esse, você está entendendo? A ideia do comunismo universalmente estatizado é uma besteira. Não, hoje nós sabemos que na União Soviética, durante toda a história da União Soviética, incluindo o período stalinista, você tinha pelo menos 50% da economia privada. Era ilegal, mas o governo deixava, porque se fechasse a economia privada, acabava toda a economia. Legal ou ilegal, o capitalismo está lá.
Não existe Porque essa é a coisa situação de... natural. Mas é evidente. Só existe economia capitalista. Não existe economia que não seja capitalista. Se você pensar, mas a economia feudal... Eu falo, meu filho, naquele tempo o capital era a terra. O capital consistia de duas coisas, terra e armas. Isso era o capital. Então, era uma economia capitalista feudal. Não existe, acabou o feudalismo e começou o capitalismo. Não, os primeiros capitalistas da Europa foram os senhores feudais. Começaram com a indústria da construção civil. Simplesmente moveram o capital, um tipo de capital para outro tipo de capital. É claro, então daí começou, quando eles descobriram o capital financeiro, quer dizer, durante muito tempo, na época em que o poder era baseado na posse da terra e das armas, você ter dinheiro não resolvia nada, porque os caras tomavam o seu dinheiro. Tem a famosa cena no Salammbô, do Flaubert, em que um soldado na guerra diz para o outro, quando terminar a guerra, eu vou comprar uma fazenda, comprar um arado e plantar e ganhar dinheiro. O outro falou, não vou fazer nada disso. Puxou a espada e falou, está aqui o meu arado, eu ganho dinheiro com isso. Então, na época, você ter dinheiro não era riqueza, você está entendendo? Porque o dinheiro se tomava. Por exemplo, tinha muito judeu que acumulava dinheiro para emprestar. Tal. Quando faltava dinheiro para os outros caras, o que eles faziam? Invadiam o bairro judaico, matavam os caras e tomavam o dinheiro deles. Pô, né? Esse negócio é baseado nas armas, então o dinheiro não é um poder. Né? Claro que ajuda a ter dinheiro, mas... Veja, quando o sujeito assalta o outro na rua, por definição, o assaltante é mais pobre do que o assaltado. Só que ele tem uma arma e o assaltado não tem. Então, no sistema feudal vigorava assim, era o poder das armas. Quando se organiza, então, começa a se organizar os estados modernos, tal, bom, a sociedade acalma um pouco, tá certo? E você cria um governo centralizado, um estado, e esse estado, então, provê uma certa paz, uma certa ordem, de modo que aí o dinheiro começa a ser um poder. O dinheiro se torna um poder se existe uma base jurídico-policial para sustentá-lo. Ele por si não é poder nenhum. Você pensa, o que é um dinheiro? O que é uma nota qualquer? Você pega uma nota de $1, de R$1. O que é isso? O que está escrito lá? É uma garantia jurídica de que você tem o direito a uma certa quantidade de mercadorias em troca daquilo. Então o dinheiro não é um fator econômico, é um fator jurídico, meu Deus. Mas isso é a lição número 1. O dinheiro não é um poder. Em situações normais, onde o dinheiro é garantido pela ordem pública, por um Estado armado, bom, aí ele se transforma num meio de adquirir poder. Você está entendendo? Mas, em geral, vamos dizer, o capitalista tem sido sempre, né, o porquinho que você engorda para matar no fim do ano. Isso é sempre assim. Né? A Ayn Rand, como filósofa, não é grande coisa, mas como analista desse fenômeno comunista, ela é muito boa. Né? E ela tem toda a razão, quer dizer, um grupo político organizado domina uma classe capitalista inteira. Os capitalistas nunca foram classe dominante, isso é absolutamente ridículo. Você diz, e na Revolução Francesa a burguesia tomou o poder. Você está bem, então você vai pegar todos os caras que exerceram o poder na Revolução Francesa e me mostra um capitalista ali dentro. Não tem nenhum. Você tinha intelectuais, você tinha padres, tinha nobres, uma parte da nobreza que aderiu a esse negócio. Entendeu? Capitalista não tem nenhum. A especialidade do capitalista é gerar riqueza, né? E não roubá-la dos outros. Só imbecis pensam isso. Agora tem dois tipos de imbecis. Tem os imbecis da esquerda, que são jovens comunistas que acreditam que vão fazer a revolução à tapa, e você tem os imbecis da direita, que são capitalistas que morrem de medo dessas coisas. Você vê, um governante que assume, um governante comunista, revolucionário, que assume o poder numa nação capitalista democrática, ele tem uma situação na qual ele precisa empreender uma ação dupla. Por um lado, ele precisa administrar as coisas como estão. Elas precisam continuar funcionando de algum modo. Por outro lado, ele tem de fomentar a transformação revolucionária. Essas duas coisas entram em conflito o tempo todo, mas ele tem que fazer as duas ao mesmo tempo. Isso é difícil, e essa era a situação do Lula, e é ainda a situação da Dilma. Em segundo lugar, você tem que entender o Brasil dentro do plano geral do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tem uma estratégia para a América Latina inteira e não só para o Brasil. A função do Brasil não é virar comunista. É ao contrário, o Brasil vai ser o último país que vai virar comunista. Porque ele tem que gerar riqueza para fomentar o comunismo na Venezuela, no Chile, na Argentina, onde der. Então, quando o pessoal fala, não, o PT vai transformar o Brasil numa nova Cuba, né? Tem dois tipos de pessoas que dizem isso. Uns dizem com uma esperança, que maravilha, vai ser uma Cuba. Outros dizem com horror. Mas isso não é verdade.
Tá certo? O PT não vai transformar o Brasil numa nova Cuba. Seria loucura se fizesse isso. Ele não pode afundar, matar a galinha dos ovos de ouro, não pode fazer isso. É burrice, não vai fazer de jeito nenhum. Então você vai manter uma economia capitalista ao mesmo tempo onde você vai implantando um sistema socialista e tudo mais. A economia ela tem que ser deixada com uma certa liberdade, porque senão ela não funciona, senão estrangula. Então, você preserva uma certa liberdade para o investidor, para o empresariado, tá certo? Limitada, mas real. E você vai controlando tudo mais, você vai controlando mídia, educação, os princípios morais, controla a sociedade, a vida social inteira, menos a economia. E é o que estão fazendo no Brasil. A evolução é a seguinte, as transformações, elas são planejadas, são lentas, e para as pessoas que só acompanham as coisas pela mídia, elas se tornam imperceptíveis. Porque a memória da mídia é 15 dias no máximo. Então você não consegue, as pessoas não conseguem fazer uma linha de comparação ao longo do tempo. Parece que não mudou muito, porque o ser humano se acostuma a qualquer coisa. Durou mais de 3 meses, pronto, já virou uma eternidade. Já virou sempre a natureza das coisas, sempre foi assim. Então, por exemplo, o pessoal não se lembra do tempo em que você tinha uma mídia realmente conservadora. Onde você tinha entrechoque de ideias. Você, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tinha a tribuna da imprensa, que era do Carlos Lacerda, e você tinha a Última Hora, que era do Samuel Weiner. Os dois sempre brigando. Um liberal-democrata, outro comunista. Né? Hoje não tem mais isso. Isso foi desaparecendo. E se criou uma uniformidade. Mas não tem mais. O que funcionou foi a tal da estratégia das tesouras. Né? Onde você designa um partido comunista mais radical, que vai promover as mudanças, e outro, mais discreto, cuja função, sobretudo, é amortecer, anestesiar e desinformar. Então, esta segunda ala é o que domina a mídia. A mídia não é comunista. Né? Ela simplesmente é desinformante. Ela está aí para acalmar as pessoas, mostrar que está tudo na mais perfeita ordem, enquanto vão acontecendo mudanças radicais, drásticas, profundas. Isso não quer dizer que todo mundo no PSDB esteja sabendo disso ou compactue com isso. Mas a linha geral é esta, sobretudo o pessoal do Zé Serra. O Zé Serra é um desinformante. Né? Ele está aí para isto. Tá entendendo? Então, ele é o anestésico do negócio, só serve para isso. Conversa em família. Né? E você vê, uma das medidas centrais dessa mudança foi proibir o debate ideológico. Você só pode discutir questões administrativas. Isso quer dizer que a ideologia fica intacta. E quanto mais poderosa ela se torna, mais ela se torna invisível. Então você está já sob um sistema de controle social comunista e o pessoal pensa que o comunismo acabou. Por quê? Porque não é discutido. Eles contavam, eles achavam que tinham dominado a situação completamente. Achavam que era um poder hegemônico. Né? Eu digo, mas não era tão hegemônico assim. E eu sempre disse para eles, olha, tudo que eu estou dizendo, amanhã você vai ver a massa gritando isso na rua. Não adianta você tentar esconder. Eu fui falar para o pessoal da grande mídia, não briga comigo que você perde. Por quê? Porque eu estou dizendo que 2 mais 2 dá 4, você está dizendo que dá 5,5. Mais dia menos dia vai dar 4. Então, não adianta querer esconder. Mas eles achavam que tinham o controle total da situação. Você veja, esse pessoal publica anúncios toda hora. Nós temos que matar o Lobão, nós temos que matar o fulano. Eles dizem isso o tempo todo. Fizeram isso comigo uma vez no Rio de Janeiro. Deram o meio deles, ele está em tal lugar tantas horas, vamos lá matar. Eles faziam isso o tempo todo. Quando eu cheguei, o prédio, alguém da polícia tinha lido, o prédio era cercado pela polícia, eu nem sabia. Né? Eles faziam isso o tempo todo e você dá uma reclamadinha e diz que você é o discurso de ódio. Esse pessoal é muito cínico, mas esse cinismo ele é natural na mentalidade revolucionária, porque ela é baseada na mentira. Né? Em primeiro lugar, vou dizer, é baseada na promessa do comunismo. O comunismo nunca existirá. Nunca, é impossível, mas existirá um poder comunista avassalador e tirânico que vai controlar tudo, menos a economia. Em matéria de controle social, controle da opinião pública, o Brasil é um prodígio, porque conseguiu banir a opinião contrária 100%. Se você lê a mídia, por exemplo, dos anos 60 até 70, você tinha vários colunistas, formadores de opinião, conservadores, católicos. Você tinha o Gustavo Corsão, você tinha o Lenildo Tabosa Pessoa, tem um monte de gente. Esta opinião foi banida. E o que eles chamam de direita hoje é a própria ala da esquerda
dos desinformantes, é a esquerda mais moderada. Isso é o máximo de direitismo que é admitido. E isso foi aceito no Brasil inteiro como se fosse a situação normal. A direita é o PSDB. É uma situação inteiramente anormal. A alegria com que o Lula, nas duas últimas eleições, ele celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. E todo mundo achou normal. Embora ele diga que todos são de esquerda, o partido continua tratando a sua ala, vamos dizer, tucana, como se fosse a direita. Porque essa é a única direita admissível. Qualquer outra é fascista, é nazista, está banida completamente. Quando foi banido? Isso foi banido ainda durante o regime militar. A esquerda dominava a mídia de tal maneira durante o regime militar que eles conseguiram tapar a boca de toda a direita já durante o regime militar. A esquerda militar foi destruída. A outra esquerda, a esquerda pacífica, foi protegida pelo governo. A ideia do governo era dividir a esquerda. Então eles só combatiam a esquerda armada. A outra, eles davam dinheiro. A panela de pressão, a válvula não era uma válvula, era um rombo. Então, você vê o que aconteceu em todos os jornais no Brasil. Todos eram dirigidos por gente de esquerda e só entrava gente de esquerda. Hoje mesmo saiu um depoimento naquela página Socialista Morena, esqueci o nome da moça. Ela contando, vamos dizer, como quando ela entrou no jornalismo, ela foi vendo a infinidade de gente do movimento político dela, que era Libelu, Liberdade e Luta, que é uma facção trotskista, que estava lá dentro. Estava todo mundo. Agora, procura um católico conservador lá dentro. Não tem nenhum. Você está entendendo? Então, isso foi assim durante todo o período militar. Controle completo da situação na mídia. E o pessoal que lê mídia... Então, você pensar, por exemplo, o governo esmagou a esquerda, fala, peraí, então você me mostre um filme anticomunista que tenha sido feito pelo governo militar. Um filme de propaganda anticomunista. Tem nenhum. Zero. Me mostra um livro anticomunista que o governo tenha publicado. Nada. Me mostra um jornal anticomunista que o governo tenha financiado. Nada. Eles não fizeram nada. De fato, eles censuravam, porém, como era feita a censura? A censura era um funcionário da Polícia Federal que ficava na redação, às vezes ficava fora no Estadão, eles não deixavam entrar. Veja, o censor ficava na portaria. Primeira vez que o censor entrou, o Rui Mesquita mandou todos nós sairmos da redação, nós todos saímos, o cara ficou sozinho lá. E ele vetava uma notícia ou outra. Ou seja, ele não influía na linha editorial. Era uma censura pontual. Eu estava lá, matérias que eu escrevi, muitas foram cortadas. Então, era uma censura pontual. E, mais ainda, em segundo lugar, todas as notícias que eram proibidas acabavam sendo publicadas depois. Ou publicadas simultaneamente, de maneira mais ou menos camuflada. Tem caras que se tornaram especialistas em transmitir notícias proibidas. Um era o Vilas Boas Correia, que escrevia no Estadão, Jornal da Tarde. Ele escrevia numa linguagem toda barroca e passava a informação. Entendeu? Então as notícias acabavam sempre sendo liberadas, mais cedo ou mais tarde. A gente não tinha preparo para isso. Isto quando não acontecia, como aconteceu no Pasquim, que o censor era amigo dos caras. Entendeu? E ele ficava lendo as matérias junto com a namorada dele. E ela gostava do Pasquim, ela dizia, não, Benzinho, deixa isso aí passar. Tá. Foi assim, o próprio pessoal do Pasquim conta isso. Então, vamos dizer, foi uma coisa muito limitada, não tem comparação com o controle total, tá certo? Que veio depois exercido pela própria esquerda. Então, hoje nós estamos sob um regime de censura muito pior do que a ditadura jamais implantou. Não é autoimposta. Porque daí você está botando o jornal como se ele fosse uma vítima, ele tem medo, então ele se censura. Falando, não, não é isso. Isso não é uma censura autoimposta. Isto é um controle total da mídia. Está entendendo? Controle total, inclusive, do ponto de vista empregatício. Eles não deixam entrar quem não está na esquerda. Não entra ninguém. Se você for um conservador, você vai ter que disfarçar isso muito bem, para você arrumar um emprego na Folha, no Globo. A Veja está restaurando um jornalismo que existia 50 anos atrás. É verdadeiro jornalismo conservador de direita. É só a Veja que está fazendo isso. Mas é evidente porque, você veja, a mídia chapa branca, ela agrada o governo, mas não agrada a população. Todo mundo percebe. Todo mundo percebe e se cansa daquela coisa. Aquele negócio uniforme, homogêneo, todo dia a mesma conversa, dando a impressão que está tudo bem. A pessoa se cansa disso, não cria entusiasmo. Não, isso realmente acontece de uns anos para cá.
você teve vários projetos mais revolucionários do PT que foram vetados, projeto abortista, negócio da política de gênero. Quer dizer, você tem um movimento, inclusive cristão, muito forte, que tem oferecido uma resistência efetiva a isso no Congresso. Porém, é importante o seguinte, este movimento, a inspiração dele é de ordem moral. Eles são contra aborto, são contra isso, a resistência pontual. Eles não estão disputando o poder com o PT. Então eles vencem esta proposta, vencem aquela outra proposta, fica todo contente. Então, às vezes vem me avisar, aqui conseguimos derrubar a proposta, tal. Eu falei, sim, mas você derrubou o autor da proposta também, ou ele continua lá? E ele vai apresentar outra no dia seguinte, e vai te manter ocupado com isso. Então esse tipo de resistência é como aquele método lusitano de matar barata jogando naftalina na cabeça de cada uma. É um método pontual. Então, a gente não pode esquecer a sentença do Nietzsche. Só se vence aquilo que se substitui. Porque se você não tira os caras do poder por outras pessoas, eles continuam lá. E faz aquele negócio. A proposta não passou de um jeito, passa de outro. E hoje você tem artifícios para você legislar passando ao largo do Congresso. Você faz por decreto administrativo, você faz por portaria ministerial, você faz de um jeito ou do outro. Então não adianta vencer propostas e ideias. Tem que vencer pessoas e retirá-las do cenário. Pessoas que, aliás, nunca deveriam ter estado lá. Você quer pessoa mais obscena do que Lula e Dilma? A figura deles é obscena. O que eles dizem é obsceno. As pessoas nunca poderiam estar na vida pública. Tá certo? E, no entanto, eles vão abrindo espaço, e daqui a pouco você se acostuma com eles, viraram normais. Você acha que é normal um candidato presidencial, um presidente, dizer aquilo que o Lula disse? Tenho saudade do tempo que os meninos faziam sexo com cabritas no Nordeste. Você é capaz de imaginar um presidente americano, um primeiro-ministro inglês, o primeiro-ministro da Alemanha falar uma coisa dessa em público e continuar na política? Nem 2 minutos. Aqui o pessoal assim, é moralista e é exigente nessa coisa, até demais, eu acho que eles até exageram. Mas dizer uma coisa dessa, uma coisa monstruosa como essa, ou então dizer que ele se gabou de ter tentado estuprar um companheiro de cela, depois ele disse que eu não fiz nada, foi só brincadeira. Mas o cara que faz uma brincadeira desta não pode estar na vida pública. E ele já faz isso de propósito, para ir abrindo espaço e acostumando as pessoas com isso. De maneira que esta conduta obscena se torna o padrão do que eles fazem. E do outro lado, você reclamar não é aceitável. No dia seguinte, nós temos apenas 5% de desempregados e 25% da população está no fome zero. Fala, como é possível? Se só 5% estão desempregados, o que estão fazendo os outros 25% no fome zero? Este é o problema. Já não existe um movimento conservador organizado, não existe um partido conservador. O que você tem é a resistência espontânea da massa. Agora, é muita resistência. Esse é que é o problema, porque se eles dominam mídia, eu digo, peraí, os jornais no Brasil, quanto que eles vendem? A Folha de São Paulo vende hoje o mesmo número de exemplares que vendeu nos anos 50 do século passado. Entendeu? Então, na internet, a Folha não vai conseguir concorrer com a internet inteira, você está entendendo? Não. Então, tudo que a Folha esconde, o resto conta. Então, não adianta. Então, esses órgãos de mídia foram passados para trás e eles são instrumentos efetivos de controle social numa pequena faixa da sociedade. Mas a maioria não é atingido por isso. Sem sombra de dúvida. Tem mais leitor do que a Folha inteira. Né? E se você soma o Lobão, a Folha não pode com isso, tá entendendo? Então, o governo usou esses órgãos e os controlou e ainda criou essa militância paga, são, acho que, sei lá, 100 mil pessoas recebendo o salário de R$7.500 por mês, para falar mentira. Quer dizer, a militância paga, isso é uma vergonha, né? Mas isso não afeta a maioria da população. Alguém tem que ter a coragem de representar o povo, representar a maioria do eleitorado. Porque antes tinha assim, você tinha um eleitorado conservador que só elegia candidato de esquerda. Por quê? Porque só havia candidatos de esquerda, meu Deus do céu. Não tem uma representação da direita. Isso é uma situação anormal. E é por isso que eu digo que o sistema de controle social que o PT implantou, ele é muito bom. Ele só não contou com uma coisa. A maioria da população não lê jornal. A ideia era o seguinte, a ideia deles era, se houver uma oposição conservadora, nós vamos concentrá-la no PSDB. E puxar essa força política, puxar esse eleitorado para o PSDB, que é inofensivo. O Aécio Neves fez isso. Ele era isso, ele atraiu todo mundo. O pessoal, quando você não tem oposição, você se apega a qualquer coisa que pareça com ela. E você diviniza aquilo. Tá entendendo? Ele falou contra a corrupção do PT, então é um santo. O Joaquim Barbosa. Mas faz muito tempo que o pessoal está votando anti-PT.
Mas não tem o povo não tem representantes efetivos. Então, alguém tem que se levantar e dizer, não, peraí, aqui nós somos conservadores cristãos e ponto final. Se você não gosta, esse problema é seu. Entendeu? Quem aparecer com um discurso realmente conservador vai ganhar todas as eleições no Brasil. Todas, porque o povo é conservador. Tem pesquisa atrás de pesquisa que mostra que o povo não está gostando, sobretudo desse programa cultural do PT. Mas o pessoal muito amador, muito amador. Você vê, o Marco Feliciano, ele está estudando. Ele cresceu muito nos últimos tempos. Começou a entender as coisas, mas começou a entender depois de apanhar. Porque antes vinha com esse discurso amadorista, quer dizer, não tem a menor ideia de estratégia gramsciana, de ocupação de espaços, nada, não sabe. Então, ele não sabe onde está, então leva a pancada e nem sabe de onde veio. Quanto tempo que eu estou falando disso? O Zé Carlos Graça Wagner cantou a bola em 1993, quer dizer, quando o Foro de São Paulo tinha 3 anos de existência. Ele deu uma entrevista aqui nos Estados Unidos, no Miami Herald, contando tudo a respeito. Ele pagou caro por isso. Encheram o cara de processo e no fim o escritório da advocacia dele só tinha um cliente que era ele mesmo. Então ele perdeu tudo que tinha, foi pro buraco e morreu, digo, do coração. Bom, ele, enquanto estava vivo, me passou uma parte da documentação sobre o Foro de São Paulo. E eu comecei, quando eu comecei a escrever, já estava muito atrasado, você está entendendo? E o pessoal está mais atrasado ainda. Então as coisas que estão acontecendo no Brasil hoje, elas estão descritas nos meus artigos de 10, 15 anos atrás. Por exemplo, tem um artigo que chama Assunto Encerrado, onde numa das vitórias do PT, eu digo, vocês tiram o cavalo da chuva, o PT não veio para se revezar no poder com partidos concorrentes. Ele veio para mudar estruturalmente o sistema e transformar o sistema numa imagem do próprio PT. Ele vai se consolidar, ele não vai querer sair do poder jamais. E ele tem meios de fazer isso. Então esqueçam. Né? Se querem fazer oposição, então tem que seguir uma linha completamente diferente. Você não pode ficar só nessa coisa de má administração e corrupção. Você tem que fazer oposição ideológica, tem que dar nome aos bois. Eu sabia que tudo isso ia acontecer, que era inevitável que acontecesse. Tá certo? Mas dá trabalho, tá entendendo? Quer dizer, quando você tem uma situação que ela é insustentável em si, você empurrando, ela cai. Mas pode levar um tempo. Não é isso? Agora, o problema é que todas as pessoas que estão estruturalmente contra esse sistema petista, não só nas suas ideias, mas na sua realidade, pessoas cuja existência é incompatível com isso, a cabeça delas é feita pela mesma mídia que foi programada para excluir o debate ideológico. Então como é que eu posso mostrar para o cara, olha, há um perigo comunista aí atrás de você, se ele acredita que o comunismo não existe, porque os comunistas botaram isso na cabeça dele. Então ele faz questão de ficar indefeso. Eu quero lutar pelos meus interesses, contanto que eu não reconheça que o inimigo existe. E falar isso não dá para fazer. Agora, o que começou de oposição foi um movimento liberal. Sobretudo no Rio Grande do Sul, havia aquele Fórum da Liberdade que reunia 3.000 pessoas todo ano e tal. Só que a tônica deles era na esfera econômica. Eles falaram, nós fazemos propaganda das ideias liberais. Eu digo, isso é muito bom, está certo, porque na economia vocês têm a doutrina certa, vocês têm a teoria certa. Só que politicamente isso é inócuo. Porque todo o seu discurso pode ser absorvido pelo próprio PT. Por quê? Porque ele precisa da economia liberal, meu Deus do céu. Então vocês vão todos acabar trabalhando para o PT, sem saber. Tá entendendo? E vão ficar contentinhos porque tem economia liberal. Se tem economia liberal, mas você não tem uma sociedade liberal. Você tem economia liberal com controle estatal da opinião pública, controle estatal da educação, controle estatal da vida familiar, controle estatal de toda a vida social, exceto da sua empresa, meu filho. Eles não, veja, como todo processo revolucionário, você tem um acelerador e um breque. Vamos dizer, o acelerador estava geralmente na Venezuela e Cuba, né? E o breque estava no Brasil. Né? E eles acharam, se você acompanhar as discussões internas do PT, você vai ver que tinha muitas facções ali no PT que estavam exigindo que a Dilma acelerasse o processo. Olha, a fase da transição acabou, agora nós temos que passar para a implantação do socialismo. E a Dilma acreditou. E meteu os pés pelas mãos. Quando chegou aquela passeata do passe livre, o que aconteceu? Os comunistas lançaram um movimento que era contra o Alckmin e contra outros governadores de direita, entre aspas. Né? O que aconteceu? A massa, né,
tomou conta do negócio, a massa conservadora virou uma passeata, virou um movimento de protesto conservador. E foi expulso as bandeiras do PT. O que o governo fez? Então cancela, para tudo, para tudo. Eles perceberam que eles não tinham o controle da situação. Quer dizer, eles estavam se achando que estavam por cima da carne seca. Fizemos aqui a Revolução Gramsciana. Eu digo, bom, você fez a Revolução Gramsciana nas universidades, aí no parlamento, uma certa classe média alta. Né? O povão vocês não atingiram e nem podem atingir. Então o povão vai estar contra vocês. Entendeu? Agora, a sorte sua é que não tem quem o represente. Você está entendendo? Agora, enquanto esse pessoal tiver medo da mídia, não posso dizer tal coisa, porque o que vão dizer de mim? Eles vão estar impotentes, porque a mídia vai falar de você de qualquer maneira. É como até que eu estava falando com o Lobão ontem. Olha, o pessoal do MAV, que é a militância paga do PT, foi instruído, tem um boletim lá deles, dizendo o seguinte, a orientação era, você vai lá na passeata e procura no meio das passeatas as pessoas que estão pedindo intervenção militar. E mostra essas pessoas como se elas fossem o líder do movimento. A mídia inteira obedeceu essa instrução. Ora, quando você vai ver, menos de 5% ali estava pedindo intervenção militar. Tinha 3, 4 casos. Os 8 líderes do movimento, eu participei da conversa com eles. Todos combinaram, não, nós estamos contra a intervenção militar, não queremos isso. Todos falaram isso. Agora, sempre tem um outro lá no meio que vai gritar isso. Em Brasília tem um amigo meu, o Miguel Najib, ele disse, olha, eu estava lá na passeata, veio um sujeito para mim e falou, você pode segurar essa ponta do cartaz para mim? Eu disse, pois não, segurei. Quando eu fui ver, estava pedindo intervenção militar. E eu fiquei lá que idiota. É uma coisa espantosa, porque ele tinha 1.000, 2.000 pessoas. Eu digo, olha, é um prodígio, porque quando teve a passeada do MST, disseram que tinha 12.000 pessoas. Eu digo, então, como é que 1.000 pessoas conseguem ocupar a Avenida Paulista inteira e 12.000 pessoas cabem embaixo da marquise do mastro? É um milagre arquitetônico. Né? O pessoal fica chocado, diz, não, mas a mídia é parcial. Eu falo, a mídia não é parcial, a mídia é parte da militância, ela é parte da operação. Você está entendendo? Não é um observador, um terceiro elemento que está tomando partido. Fala, não, ele está no partido. Tá entendendo? E é importante entender, as instruções do MAV são obedecidas por toda a mídia. Tá entendendo? Então, eles não vão sair fazendo propaganda comunista, eles só vão esconder o que não interessa. Você lê esse depoimento dessa menina socialista morena e você vai ver a infinidade de gente de esquerda que foi propositadamente contratada para lotar a Folha, você está entendendo? Eles dominam a Folha, assim como dominam o Globo. Não, eles não aceitam ninguém, não pode ter uma opinião contra. Agora, hoje em dia tem umas meia dúzia. Tem lá o Reinaldo, tem o Pondé, tem o que, né? A população não quer saber de ouvir o mesmo discurso oficial sempre. Ela quer saber alguma coisa que esteja realmente acontecendo. Quer dizer, o jornalismo tem que ser uma coisa vibrante, tem que ter interesse, não pode ser a mesma pataquada oficial toda semana. O pessoal se cansa disso, agora já cansou. E caso eu acho que é possível, e é até possível que o próprio pessoal do PT esteja pensando em entregar a cabeça da Dilma para ver se acalma a população. E salva o restante. Salva sobretudo a imagem do Lula. Não é isso? É possível, mas o impeachment da Dilma não resolve absolutamente nada, porque não se trata disso, trata-se de ter uma perspectiva de poder. Trata de substituir essa turma de esquerda, não é só o PT, é todo o esquema esquerdista, é todo o esquema do Foro de São Paulo. Todo o espaço possível. Mas nós não faremos. Se as pessoas continuarem com inibição de falar de comunismo, você não pode sequer dar o nome do inimigo, não pode nem falar o nome dele. Então você está completamente impotente. É domínio total. Seria interessante para eles o Aécio ganhar. Por quê? Porque eles precisam da ocupação do aparelho estatal. Eles encheram de gente em todo o funcionalismo público. E evidentemente o Aécio ia querer encher de outras pessoas lá. Né? E isso ia ser um negócio muito traumático, ia ser uma perda de tempo enorme. Ia atrasar muito o processo. Porque acontece o seguinte, o PSDB ele funciona como desinformante. O que é desinformação? Desinformação só funciona quando ela é veiculada por alguém de confiança da vítima. E você lê uma coisa num jornal comunista, você sabe o que a comunista está dizendo. Mas se você lê a mesma coisa no jornal que os comunistas chamam de conservador, embora não seja, você já acredita um pouco mais. Sim, porque é um opositor. É um opositor. Então a função do PSDB é só a função de desinformação. O PSDB não tem militância organizada. Você está entendendo? Então o PSDB não pode ocupar o aparato estatal como o PT ocupou. Ele não tem quem botar lá. Está entendendo?
Então, o que aconteceria? Se elegesse o Aécio, ele ficaria isolado lá, cercado de petista por todos os lados, e ia ter que acabar obedecendo os petistas. Ou então seria retirado de lá com a maior facilidade, como retirar o Collor, com 2 cuspidas. Tá? Ou então, se ele quisesse realmente substituir o pessoal petista por gente dele, isso seria um negócio enormemente traumático para os 2 lados. Então não convinha para ninguém. Não convinha nem para o próprio Aécio ser eleito. Tá entendendo? Então, o que eles fizeram? Forçaram, chamaram essa empresa Smartmatic e forjaram aí um resultado. Certeza absoluta. Por quê? Não precisa ter havido fraudes aqui e ali. Apuração secreta é fraude. Você está entendendo? Porque se você não tem meio de verificar os votos, pronto, acabou. Quer dizer, a proposta não é proposta indecente. O sujeito chega para você e diz: olha, nós vamos ter aqui um plano de matar a sua mãezinha. Que tal? Precisa haver alguma falha no plano? Não, o plano em si é monstruoso. Então aqui nós vamos fazer uma eleição e ninguém vai poder verificar os votos. Só nós. Essa é a proposta indecente. E ela já foi realizada. Pior, chamaram essa Smartmatic, que é uma empresa já acusada de fraude em 1000 lugares. Então, forjou a vitória do Hugo Chávez e ela existe para isto. No Brasil foi bem feito. E eles fizeram um negócio que não dá para você auditar as máquinas depois. Então, por assim dizer, é um crime perfeito. Você pode fazer as contas, ele faz as contas tudo de novo, mas a fraude não está nas contas, está nas máquinas, meu Deus do céu. E não dá para rastrear mais. Então tinha que anular essa eleição. Isso certo irá anular essa eleição e fazer outra. Discutir se houve fraude é uma questão bizantina, puramente acadêmica. A apuração secreta ela é fraude em si. Não interessa, roubou 3 votos, roubou 1 voto para Dilma. Não interessa se roubou. Não é válido. Não é válido. A apuração secreta simplesmente não é válida. Agora, você veja, o sistema hegemônico chegou a tal ponto que o pessoal aceitou isto. Agora, você aceita isso e depois você fica dizendo: houve uma fraude nesta urna, houve outra fraude naquela urna. Você está entendendo? A única coisa relevante é o seguinte: é a apuração secreta. E isto, por definição, é uma fraude. Não tem transparência nenhuma, é totalmente opaco. E os caras propõem isso e você aceita. Não é isso? Isso é a mesma coisa que você, né, aceitar um estupro e depois reclamar que está doendo, porra. Naquele negócio do Stalin, falando, não interessa quem vota, interessa quem conta os votos. E eles mesmo, ao contrário, são, parece que 23 pessoas apenas. Não é isso? Então, o sistema é fraudulento em si. Não precisa ter havido fraudes pontuais para piorar o negócio. Não precisa nem contar, vamos esquecer, fazer de conta que não houve essas fraudes. Você viu que tem no Rio, já tem 53 mil pessoas ameaçadas de perder o Bolsa Família essa semana, porque não tem dinheiro. Alguém tem que levantar as bandeiras conservadoras de sempre, está entendendo? É assim, é a economia privada, é a moral judaico-cristã, é o mesmo de sempre. Agora, se os outros vão chamar de fascista, eu digo: você está ligando para isso, meu Deus do céu? Eles vão chamar você de fascista de qualquer... Eles chamam o Zé Serra de fascista, meu Deus do céu. Quer dizer que é um sujeito mais bonzinho do que ele? Nada. Ele vai ter que assistir quieto e vai apanhar quieto. Radicalizar com o quê? Com essa militância paga que eles têm? Que não dá que cabe tudo embaixo da marquise do MASP? Eles não têm mais jeito, eles perderam o bonde. Tá entendendo? Agora, o pessoal, se não ocupar a vaga deles, é porque não quer. É porque está tão dominado mentalmente que está vendo que o adversário está moribundo e mesmo assim você ainda tem medo dele. Quer dizer, é uma escravidão psicológica o que aconteceu no Brasil. Então, eu acho que esse esquema petista é facílimo de derrubar. Ele é facílimo de ser destruído. Destruído para sempre. Então, você não pode vencê-lo, você só pode destruí-lo. Esse é o ponto. Agora, você quer destruir, se você não quer destruir, ele vai vencer. Uma mulher estuprada que está com uma arma na mão. Ela não pode vencer o estuprador, ela só pode matá-lo. Você está entendendo? Se ela for resistir, fazer força, não adianta, ela é mais forte. Esta é a situação. Então o pessoal está com a faca e o queijo na mão para destruir esse esquema de uma vez por todas. Destruir, criminalizar, fazer um inquérito sobre o Foro de São Paulo. Por exemplo, de onde veio o dinheiro do Foro de São Paulo? Essa coisa dura 20 anos. Tem assembleias, tem reuniões toda semana, é gente para cá, gente para lá, hotel de 5 estrelas. Quem está pagando essa coisa toda? É evidente, tá certo? Então o Foro de São Paulo é a fonte de toda essa corrupção. Tá entendendo? Não dá para você dizer.
analisar a coisa só do ponto de vista administrativo, tá certo? De financeiro, sem ver a autoria política do negócio. Então, vocês querem destruir o Foro de São Paulo ou não? Né? Se você quer só, quero tirar a Dilma, quero vetar este projeto, você vai perder. A mulher vai continuar sendo estuprada com o revólver na mão. Está entendendo? É o que está acontecendo agora. E dá para destruir tudo isso rapidamente. Uma meia dúzia de inquéritos acaba com isso aí. Né? Então, por exemplo, essa ligação PT-FARC, esta é a coisa mais comprovada do universo. Né? Não quer dizer que a FARC deu dinheiro para o PT, nem que o PT deu dinheiro para a FARC. Não, eles têm uma aliança estratégica. E se um partido legal faz uma aliança estratégica com uma organização criminosa, ele é uma organização criminosa também, mesmo que não tenha levado um tostão. Está entendendo? Então, é só investigar, comprovar essas coisas e derrubar esses caras, tirá-los da vida, não do poder agora, tirá-los da vida pública para sempre. É sanear o Brasil. Quem está falando em matar pessoas são eles, eu estou falando apenas em tirá-los da vida pública. Só uma questão de... Mas escuta, se a gente vai ter medo dessa rotulagem, então você já é um escravo mental deles. Fala, pô, pouco me importa o que eles vão dizer, eles vão mentir de qualquer maneira. Eles só existem para isso. Claro, a mentira neles é estrutural. Porque... Você veja, eu vou repetir aqui. Esse movimento comunista é um negócio baseado numa proposta que eles sabem que é impossível. Então eles dizem que vão fazer uma coisa, mas eles vão fazer outra completamente diferente. Eles sabem, evidentemente. Então, o que é o comunismo? É a socialização dos meios de produção. Falaram, não, meu filho. O socialismo é a estatização de tudo ou mais, exceto os meios de produção. Mente de todo mundo. Eles querem dominar as almas, não é a economia. A economia eles não podem dominar. Então você vai dominar a economia, ele estrangula. Acaba a economia, acaba o dinheiro. E vai à falência como a União Soviética foi. Ninguém quer que isso aconteça. O comunismo não era reformável. Ele ou acaba com isto, ou não faz nada, ou deixa como está. Eu digo, do mesmo modo, o sistema político brasileiro, ele não é reformável. O PT não pode ser vencido, ele só pode ser destruído. Ele e o Foro de São Paulo, não dá para tocar no PT sem tocar no Foro de São Paulo. Quer dizer, ou você mantém o tumor ou você deixa ele lá. Agora só tem que cortá-lo. Como é que você vai melhorar um tumor? Você entendeu? Mas para isso tem uma coisa, você precisa querer o poder. E o Lula dizia, não tem problema com a oposição porque não tem perspectiva de poder. Eles só querem viver suas vidinhas. Mas nós queremos o poder, nós temos o poder. Ele é burro no sentido de moral. Ele não atina com a imoralidade do que ele está fazendo. Ele é um psicopata, ele não tem consciência moral nenhuma, zero. Né? Mas esperto ele é. Rastrear isso aí já é mais complicado. Mas você pode ter certeza que os contatos da KGB na América Latina nunca foram cancelados, nunca foram rompidos, eles estão lá. Qual é a profundidade da penetração da KGB no Brasil, por exemplo? Você vê, o sujeito que era o chefe do escritório da KGB no Rio de Janeiro, em 64, ele disse que na época eles tinham 100 jornalistas brasileiros na folha de pagamento, em 64. Vou botar um negócio, vocês acham que foi a CIA? Então tá bom, então você vai me dar o nome de um agente da CIA, um que estivesse lotado no Brasil na época, tem nenhum. Nenhum, nunca citaram nenhum. Agora, os nomes dos agentes da KGB que estavam na mídia, que estavam infiltrados no governo, começam a aparecer agora. Graças àquele rapaz da Tchecoslováquia que está traduzindo os documentos. É só traduzir os documentos e ver todos lá os nomes. Os caras estavam no governo, meu Deus do céu. Você teve um embaixador brasileiro em Moscou que era agente da KGB. Agora esqueci o nome do cara, senão dá aqui. Então, agentes da KGB, eles estavam superlotando o governo Goulart. O embaixador Lincoln agora telefona, presidente Johnson, os militares estão aqui na rua, nós precisamos fazer alguma coisa. Daí o presidente Johnson diz, vamos fazer, faça o que for necessário fazer. Veja, a mente revolucionária funciona ao contrário, meu Deus do céu. A prova do crime é usada como prova de inocência, a prova de inocência é usada como prova do crime. Assim, é normal para eles pensar assim. E veja, por que isso funciona? Isso funciona porque o ouvinte pensa assim, pera, acho que eu não estou entendendo direito, então o burro sou eu. Então eles devem ter razão. Então a pessoa para fazer isso precisa ser de uma crueldade mental ilimitada. E é o que esses caras são. Eles são intrinsecamente pessoas assassinas, visceralmente assassinos. Matar pessoas para ele é normal. A normalidade com que eles falam em matar o tempo todo, eles vão matar o sujeito e daí dizem que o cara está com um discurso de ódio. Meu Deus do céu. E todo militante tinha que virar uma máquina de ódio. Né? Então, é aquele negócio, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E tem gente que ainda liga para isto.
Não quero ser xingado por eles. Eu digo, mas que medinho. Aí eu lembro do negócio do Aristóteles, a palavra cão não morde. Você pode me chamar do que você quiser, isso não vai mudar nada na hora das coisas. Porque se você me chamar de alguma coisa, eu vou chamar você de coisa muito pior, você está entendendo? Só que eu vou dizer a verdade, entendeu? Você me chama filho disso, filho daquilo, eu digo, tá bom, eu chamo você também, só que eu mostro a foto da sua mãe no bordel, você tá entendendo? Mas olha, vamos por partes aí. Então, do ponto de vista econômico, só quem tem a chance de se recuperar integralmente são os Estados Unidos. O pessoal por fora não imagina o que é a criatividade da economia americana. Um negócio assim é impensável, tá entendendo? Você vê, 82% dos inventos no mundo surgem aqui. Porque assim, mas até tecnologias dão um banho no mundo. Nós devemos falar japonês, coreano, isso é tudo brincadeira, meu Deus do céu. Né? O que interessa vem daqui. Segundo lugar, os Estados Unidos têm reservas de petróleo que são 25 vezes do restante do mundo. Antigamente você tinha o problema de o xisto bituminoso não era trabalhável. Agora você já tem tecnologia para isso. Falta de petróleo não vão ter. Tá certo? Agora, o problema aqui chama-se Obama. Né? Mas o Obama está no fim, politicamente. Ele está, vamos dizer, ele não vai eleger o seu sucessor de maneira alguma, acaba de perder as duas casas do Congresso para a oposição. Vamos dizer, o Partido Democrata só esteve numa situação tão ruim na década de 20. Quer dizer, eles regrediram 90 anos. Graças a Obama. Quer dizer, Obama é o maior cabo eleitoral do Partido Republicano de todos os tempos. Né? Agora, o Obama ainda tem a caneta na mão e ele aqui tem um negócio que chama ordem executiva, Executive Order, que é como a nossa medida provisória, só que não é provisória. E ele pode continuar legislando através dessa porcaria se ninguém conseguir pará-lo. Ele quer botar um monte de estrangeiro aqui dentro, sobretudo aqueles que estiverem infectados de vírus ebola, ele quer todo mundo aqui dentro. Esse homem está movendo uma guerra bacteriológica contra o seu próprio, guerra virológica contra o seu próprio país. Aliás, dizem que o país nem é dele, não sei. Tá certo? O que eu sei é o seguinte, eu não sei onde ele nasceu. Ele pode ter nascido em Washington, na ponta do obelisco. Tá certo? Mas os documentos dele são realmente todos falsos. Isso eu sei porque eu estudei, averiguei pessoalmente. Falo, claro que é falso. Você veja, é aquele negócio, você vai fazer o crime, é a teoria do crime inverossímil. Acredite, você vai fazer exatamente essa teoria já existe há muito tempo e o Obama fez exatamente isso. É uma coisa assim, um blefe tão alto, mas tão alto, mas tão alto que ninguém acredita que o nego vai fazer isso e ele fez exatamente isso. Ele não, aqueles que mandam nele, né? E aos poucos, na verdade, o Obama vai aparecendo, mas precisa acostumar o cérebro das pessoas, né? Porque é muito chocante demais. Eles confiam no sistema e de repente eles veem que o sistema foi totalmente violado. Então não é que você perdeu a confiança no Obama, você perde a confiança no sistema, a confiança em você mesmo e você fica inseguro. É o que está acontecendo aqui. Mas o Obama passará, os Estados Unidos vão ficar. Quer dizer, a obra de destruição do Obama, se você pensar bem, ela só afetou a casca dos Estados Unidos. Não penetrou profundamente. Mesmo porque ele não está funcionando. Você vê esse negócio do Obamacare, isso é uma coisa ridícula, o maior fracasso de todos os tempos, ninguém confia nisso. Aquele sujeito, quando começa a apostar no absurdo, ele vai fazer coisas absurdas. Tá entendendo? Então, você vê, eu acho que a economia americana ela não está correndo risco. Existe essa perspectiva de crise, etc., mas existe elementos de recuperação que são de uma pujança incalculável. Você viu aqueles negócios que eles inventaram de impressora 3D? É milhões de inventos que estão aparecendo por aí, é uma coisa de louco, tá entendendo? E com relação à China, você veja, a China, se você pensar bem, ela ainda é um país de terceiro mundo. A China tem 5 cidades prósperas. Parece uma miséria indescritível, tá entendendo? Então até quando aguenta isso? Fala, bom, eles estão maquiando, estão... você verá, uma crise econômica, uma economia declinante, derruba um governo democrático, mas não derruba uma ditadura, ao contrário, fortalece a ditadura. A ditadura pode continuar lá indefinidamente, mas economicamente eles não vão levantar. A economia chinesa, o que é? Dinheiro americano, todo mundo sabe disso. Na década de 90, todo mundo investiu na China, botou dinheiro que não acabava mais na China, e tem a gente que reclamava, fala, não, nós não podemos investir num país que é uma ditadura sangrenta, mas o atrativo do dinheiro foi muito, né? Então, fizeram isso e criaram, para usar a expressão do Anthony Sutton, o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. Eles compraram. Pegaram um país falido e transformaram numa potência militar. Ótimo.
Não é que você vai, vamos dizer, implantar o liberalismo baseado numa teoria marxista, de que a economia determina o curso da política. A economia não determina o curso da política. A economia é uma coisa que você pode mudar com uma lei, você muda todo o sistema econômico. A economia é um negócio muito volátil, ela não é infraestrutura. A imaginação humana, ela pensa em economia, então ela pensa em máquinas, em riqueza material, né? Mas isso é uma imagem, né? A economia, na verdade, é constituída de normas e de leis que presidem as relações entre as pessoas. Você pode mudar essas relações em 5 minutos. Não é isso? Então, longe de ser uma base, a economia é como se fosse uma superfície. Ela expressa o estado total da sociedade. E esse estado total aparece aonde? Na cultura, na moral, nos hábitos, nos valores, que são os valores que decidem o que as pessoas vão fazer. A economia não decide. Você é capaz de você prever a conduta de um sujeito pela conta bancária dele? Impossível. O sujeito, ele faz aquilo em que ele acredita, tá certo? E não aquilo que a conta bancária dele determina. Então, quer dizer, os elementos culturais e psicológicos são muito mais fortes do que a economia. E pior, os próprios comunistas sabem disso. Agora, quem não sabe são os liberais, que acreditam que a economia decide o curso das coisas. Eu digo, então inverteu, meu filho. Os caras que dizem que são marxistas agem Como né, ao contrário. E quem é antimarxista age como se fosse marxista. Então ficou todo mundo louco, pô. Né? Então, a economia de livre mercado ela é necessária para a liberdade, mas ela não é suficiente de jeito nenhum. É verdade, a gente continua com a nossa empresa, etc. Mas e o resto da sociedade? Digo, você está ganhando seu dinheiro, você está feliz? Eu digo, muito bem, só que você está, com o seu dinheiro, você está contribuindo para destruir a vida de milhões de pessoas. Você tem um monte de dinheiro, tá certo, mas você não tem liberdade nenhuma, na verdade. Você só tem uma liberdade, que é de ganhar dinheiro. Mas você não pode nem sair na rua com o dinheiro, né? Exatamente. Então, quer dizer, essa ilusão, quer dizer, é um fetichismo. Isso não é capitalismo, isso é dinheirismo. Você acredita que ter dinheiro é tudo. Ele escuta, mas espera aí, nas relações humanas reais, o dinheiro é um nada. Então, você veja, você sai na rua e chega um trombadinha, morto de fome, tá certo? Com um AR-15 na mão, mata você, porra. Mata. Por que serviu o teu dinheiro? Pra nada. Nada. Então, só existe dois poderes no mundo. Você tem o poder do espírito, da inteligência, do conhecimento, que é de longo prazo. Não é um poder pessoal. Se você disser assim, Aristóteles determinou o curso da história europeia por 5 séculos. Sim, só que ele fez isso 15 séculos depois dele morrer. Então não é um poder pessoal. Poder pessoal só existe um poder, que é o poder armado. É o poder de matar. Quem tem esse na mão tem tudo. E quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro está lá para ser assaltado e assassinado. A não ser que você compre as armas antes, tá certo? Então se você tem dinheiro, demonstra que tem dinheiro, então monte um exército o quanto antes e assegura o seu comando do exército. O orçamento militar americano está sendo cortado ano a ano. Se somar todas as intervenções americanas no exterior, desde o começo do século XX, quantas pessoas eles mataram em todas as guerras que entraram? 2 milhões. Agora, os comunistas eles matam 100 milhões em tempo de paz no seu próprio país. Tem comparação uma coisa com outra? Não tem. Não é isso? Então, outra coisa, os Estados Unidos, quando ocupam, entre aspas, um país, o que eles fazem? Transformam numa democracia, cria eleições livres e elege um inimigo deles. Como elegeram na França, na Alemanha, tudo quanto é lugar, na Itália. O Japão, eles vão lá criar a democracia e daqui a pouco elegem um social-democrata anti-americano. E os americanos não se incomodam com isso, né? Então, agora, você vê se o imperialismo russo foi assim? Ele é assim? Olha o que eles estão fazendo na Ucrânia. Bom, a Rússia aconteceu o seguinte, eles há muito tempo já sabem que a economia comunista não funciona. E dentro da KGB eles devem ter discutido isso profundamente. Bom, nós não podemos desistir do nosso poder, do nosso esquema. Então nós temos que fazer uma outra pessoa, outra coisa, com as mesmas pessoas e o mesmo esquema de poder. Então o que nós fazemos? Fazemos uma transfusão ideológica, trocamos de discurso. Usamos outros pretextos ideológicos. Então contratam lá o seu Alexander Dugin para fazer um outro discurso. O que o Dugin fez? Ele pegou tudo quanto era americano e anti-ocidental, comunismo, nazismo, anarquismo, esoterismo, ocultismo, islamismo, misturou tudo e fez um discurso. Então esse discurso ele apela
para o antigo pessoal comunista, por quê? Porque é o mesmo esquema de poder. E apela para um bando de gente conservadora, cristã, etc., porque vem com uma conversa de valores cristãos. Mas o discurso não interessa, o discurso é apenas o pretexto. A prática. O que ele está fazendo é restaurar o Império Russo. É só isso que ele quer. Tá certo? Então, para eles ficar no poder, vale tudo. Agora, tem gente aqui que acredita, diz, não, ele fez leis contra o homossexualismo, né? E adere ao cara por causa disso. A Rússia continua sendo o grande fator corruptor. Nós sabemos, você lê o livro do Joseph D. Douglas, que chama Red Cocaine. Quem montou o sistema do tráfico de droga na América Latina foi a União Soviética. Né? E desde então nunca parou de crescer. Tá certo? Quando você pega tudo quanto é movimento terrorista no mundo, você vai ver as armas, elas vêm da onde? Da Rússia, sempre. Então é a mesma velha Rússia que está fomentando o terrorismo e subversão no mundo inteiro, trocando um pouco o discurso ideológico. Mas se você quer o discurso comunista, eles também têm para você. Você quer um discurso conservador? Nós temos. No final é o poder, simplesmente. Mas é evidente. Veja, a Rússia sempre foi muito grande. Muito recurso. Muito recurso, mas impotente para tomar conta de si mesma. Pobre, exatamente. Então tem um complexo monstruoso. Então existe, desde o século XIX, os intelectuais russos, todos eles deliram, pensando no dia em que a Rússia vai ser a grande nação profética, que vai dominar o mundo, tá certo? E vai ter uma missão divina para cumprir. Eles pensam essa porcaria desde o século XIX. E eles não conseguem desempenhar a tal da missão divina. Então, pro lado bem. mas é a coisa, você pensa aqui você tem uma república que foi feita, quer dizer, por pessoas que não queriam criar nada novo. Eles pegaram as velhas leis do tempo da colônia e simplesmente codificaram as leis que já existiam, os direitos que já vinham desde a Inglaterra, meu Deus do céu. Tá imbricado na vida do povo já. E por outro lado, em volta você tem um monte de republiquetas hispânicas e portuguesas que são uma confusão dos diabos, onde a maior parte da população é escravo, onde todo mundo é coitadinho, ninguém sabe nem o que é direito, o que é constituição, quem vai ter hegemonia? Fala, claro. Então o destino manifesta e realmente ele se realizou. Tá certo? Agora, a Rússia não. Ninguém está precisando de uma mensagem salvadora da Rússia. A Rússia que quer se promover nesta base há 200 anos. E tem esse complexo. Então, se não é com o comunismo, vai ser com a religião ortodoxa ou com qualquer outra porcaria. Quer dizer, o sonho russo deu no que deu, 100 milhões de mortos. Agora você vê aqui a vida nos Estados Unidos. Os russos corromperam a política mundial inteira. Quer dizer, eles introduziram por toda parte a mentira, a desinformação, habituaram as pessoas de que o normal é ser vigarista, tá entendendo? Você vê, é a profecia de Nossa Senhora de Fátima. A Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. Nossa Senhora não falou comunismo, são os erros da Rússia. Pouco importa se é o comunismo, é o erasanismo. Claro, eles trocaram de mentira, meu Deus do céu. Olha, eu acho que o Putin é um gênio. Mas ele não é um gênio maior do que Stalin. O maior gênio estratégico da história humana foi Stalin. Você pode dizer que todos os planos de Stalin deram certo. Todos. E mesmo assim, não adiantou nada. Porque é o limite natural. Quer dizer, você pode muito, mas você não pode contra a natureza das coisas, você não pode contra a aritmética elementar, você está entendendo? Não pode contra as leis da lógica, você vai chegar no limite. Né? O mais fácil seria invadir por agentes infiltrados internos. Você dá um golpe interno. E eu acho que ele vai tentar isso em primeiro lugar. E acho que a invasão por tropas russas é a última alternativa. Nós não sabemos qual é o limite, mas o limite existe. Você vê que os chineses eles são muito mais comedidos nisso aí. O chinês sabe avaliar sua força e sua fraqueza e o russo não sabe. Todos os russos são megalômanos desde o século XIX, todos eles. Nós temos que pensar o seguinte, a Rússia sempre será isso. Ela não vê por que mudar. Só um ato divino pode mudar a Rússia. Não, se ele não conseguiu em 7 anos, não vai conseguir no último ano. Se você pensar bem, o que mudou realmente na vida americana? Muito pouco. E aqui você tem uma mentalidade que é de facilitar as coisas. No Brasil, todo mundo tem um prazer enorme em atrapalhar você. Quando o brasileiro pode dizer não, ele tem um orgasmo. Se o presidente da República é um caixa de banco, ou um guarda de trânsito, ele pode falar não, é uma maravilha. Agora, aqui o americano realmente não tem isso. Você vê isso na vida todos os dias.
Podendo falar sim, ele dirá sim. Né? Podendo te ajudar, ele vai ajudar. Podendo facilitar, ele vai facilitar. Porque ele não quer encrenca para você, porque ele não quer para ele também. Não, e o Brasil tem uma espécie de reverência por quem está em cima, né? O sujeito tem muito dinheiro, ele já vira santo, ou vira gênio. Né? Tudo quanto é banqueiro, cara rico que eu conheci no Brasil, se achava um gênio, embora ele tenha recebido aquilo em herança do pai. Tá certo? E aqui não, os caras pensam aqui, pô, você já tem um monte de dinheiro, você ainda quer que eu te respeite? Pô, tá querendo ser contente com o seu dinheiro, né? Não precisa ser amado, respeitado, né? Esse é o problema, entendeu? Ih, rapaz, você não imaginou um monte de previsões econômicas certas que eu já fiz. Né? Tem muita gente que ganhou dinheiro com isso. Eu não. Por quê? Porque eu não tive tempo de ir lá e contratar um cara para meu dinheiro é para você investir, tá entendendo? Petróleo. Petróleo. Que tá ruim agora, daqui a pouco fica bom. Agora, essa história de compre ouro, compre prata, isso é coisa de louco. É. Coisa de louco. O pessoal não conhece a lei. Aqui tem uma lei que é o seguinte, numa situação de emergência, o governo pode tirar todos os metais preciosos que você tiver. Né? Então, o próprio governo fala, compre ouro, compre prata, depois vai lá e toma tudo. Então, isso é maluquice. Agora, eu acho que, por exemplo, sei lá, mercado de diamante ainda é confiável. Mais fácil de cair. Né? Se eu tivesse tempo para ir atrás de investimento, eu ia ficar melhor, sem dúvida, mas eu não tenho. Você veja, o que eu estou fazendo? Essa semana eu estou preparando um curso sobre o Roger Scruton que eu vou dar semana que vem. Preparando outro curso sobre o Kant que eu estou dando toda semana. Escrevendo artigo, fazendo hangout toda hora, analisando a política brasileira. Né? O que mais você quer que eu faça? Como é que eu vou virar investidor? Pô? Não tem tempo, não dá. Eu sou um velho de 67 anos, agora tem essa menina que está me ajudando aí, temporariamente, né? Mas normalmente, habitualmente não tem nem uma secretária. Então, se quiser investir para mim, eu ponho o dinheiro na sua mão, você vai lá, faz o que você quiser e nem me conta, porque eu não tenho tempo de ouvir a explicação. Né? Você vai lá, leva o dinheiro e traz o que você obtiver. Esse negócio, vamos dizer, de análise estratégica no curso geral das coisas, eu não errei nenhuma previsão nunca. Tudo deu certo. Por quê? Porque eu não faço previsão. Eu simplesmente leio o que os caras dizem que vão fazer. É só isso, não é uma previsão. E foi a maior Se oportunidade. perguntasse para mim, eu falo, não precisa ter medo, ele vai te ajudar. Né? O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai fomentar o comunismo em tudo quanto é lugar, menos aqui será o último. Porque o Brasil é o centro, entendeu? É o cérebro do Foro de São Paulo. Então, se ele está na posição de comando, ele não pode se meter no meio da batalha. O general não desce da montanha para ir lá levar tiro. Não, ele fica aqui vendo e comandando. Isso é fonte de recurso, né? Então ele tem que ser o mais discreto, o mais moderado de tudo. E o Brasil, esta é a função do Brasil no Foro de São Paulo. Né? O Brasil tem as ideias e cria os idiotas para realizar. Quem criou o Hugo Chávez foi o Lula. O Hugo Chávez entrou no Foro de São Paulo em 1995. E o Lula, no aniversário do Foro de São Paulo em 2005, ele disse, fomos nós que colocamos o companheiro Chávez lá. E foi mesmo, você está entendendo? E os outros também eles colocaram. Agora, eles não vão matar a galinha dos ovos de ouro, pô. O pior que pode acontecer é o pessoal, empresários, investidores, continuarem analisando a coisa só pelo lado econômico. E pensar assim, enquanto eles não estatizarem a minha empresa, não tem comunismo. Eu digo, mas eu já expliquei, o comunismo não é a socialização dos meios de produção. Ele é a estatização de tudo mais. A sua empresa vai continuar, mesmo que seja na clandestinidade, mesmo que eles proíbam, ela vai continuar. E todo mês vai vir o secretário político aqui pegar o dinheiro, tá entendendo? A propina, tá certo? Isso vai continuar assim. Essa corrupção institucionalizada, isso faz parte do programa comunista. Eles não entendem um capitalismo honesto, porque eles são desonestos. Agora, se você pensar bem assim, você compara o nível de corrupção que tem no Estado, nos governos, com o que tem na empresa privada. Se a empresa privada tivesse 1/100º da corrupção que tem lá, ela afundava. Exatamente. Então, quer dizer, o nível de moralidade da empresa privada é infinitamente superior de qualquer governo no mundo. Mas na medida que começa essa promiscuidade de governo e empresa privada, a empresa privada também se corrompe. Tem se alguém se aproveitar disso com um esquema de poder. Não basta você denunciar, não basta nem se você pôr gente na cadeia. Você precisa pôr alguém no lugar dele, e alguém com outra proposta completamente diferente. O Aécio, se ele aderisse às ideias do seu eleitorado, ele seria o herói nacional. Mas ele quis fazer o seguinte, não, deixa esse pessoal conservador votar em mim, porque eu continuo sendo um tucano de alma e coração. Não farei nada sério contra o PT.
Só vou dar uma pressionada mais forte. Você dá uma Dilma. pressionadinha, fala um pouquinho de mal, e isso é tudo. Né? Mas se ele tivesse aderido sinceramente àquilo que os seus eleitores acreditavam, tá certo? Ele realmente seria um herói nacional. E, se ele quiser, ele pode fazer ainda. Mas é o tal negócio. Ele fica dando ouvidos para gente como esse seu Graziano e outros marqueteiro, etc, etc. Né? Eu digo assim, tu não vai para frente, meu filho. Ele mesmo falou numa entrevista que Assim, ele deu olha, uma virada lá na eleição. Quanto custou a campanha do Aécio? Um montão de dinheiro. Oficialmente, 250 milhões de reais. Muito bem. Agora, quanto custou a minha campanha para o pessoal sair à rua com cartaz, o Olavo tem razão? Zero. Zero. Cadê, Eu digo, eu sei fazer as coisas, o Aécio não sabe. Né? Eu não sou político, não sou sequer investidor, eu sou apenas um analista da situação. Isso é o sonho da minha vida. Quando eu era moleque, eu tinha muito complexo de ser burro. Eu achava que todo mundo estava entendendo tudo e só quem estava por fora era eu. Sério, sério. Então, por isso, qual era o meu sonho? Meu sonho era ser o cara que sabe o que está acontecendo, porra. E hoje eu sou isso. Quer dizer, é uma vida realizada, eu fiz tudo que eu queria. Agora, por que você não investiu? Eu falei, não pensei nisso. Entendeu? Não deu tempo. Outras coisas, por que você não se candidata? Não sei o que. Não pensei nisso, não quero, não gosto. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. E fazendo muito bem. Então, mesmo quando a previsão é horrível, a gente tem, vamos dizer, parece um orgulho, a vaidade científica, tá entendendo? Olha, eu entendi o processo, eu sei como é que é. É alguma coisa, né? Mesmo que diz, olha, vai dar tudo errado, vai tudo pro brejo, não tem importância, pelo menos a previsão foi assim. Alguma coisa deu certo, a previsão. O melhor cenário seria uma liderança política aparecer com uma proposta realmente conservadora, cristã, enfrentar os caras, tomar o lugar deles e repor o Brasil no seu caminho da normalidade. Fazer o que o povo quer que façam. Agora, o que acontece é que o Brasil tornou ilegal o eleitorado. O eleitorado inteiro está na ilegalidade. O eleitorado inteiro é fascista, é nazista, é discurso de ódio. Né? Então, assim não dá, porra. Então tem que parar de ter medo dessa rotulação, isso aí chama espiral do silêncio, quer dizer, você faz o seu adversário perder o gosto até de discutir. Psicológico. Elizabeth Noelle Neumann, uma socióloga alemã que fez a teoria da espiral do silêncio, eu recomendo esse livro muito. Né? Então, esse pessoal todo caiu vítima da espiral do silêncio. Eles não querem ter um discurso próprio, tem que só imitar o discurso do inimigo. Se alguém fala, você manda aquela boca, o problema é simples. Né? Agora, a mídia, o que é a mídia? São 3 ou 4 empresas. Qual é o tamanho da classe jornalística que determina isso? São umas 600 pessoas. Você vai ter medo, um país de 200 milhões de pessoas, você vai ter medo de 600 pessoas? Tira os 600, põe outro. Então você vai ter medo desta minoria? Desta gente que só vive de mentirinha, de truquinho, porque não tem poder efetivamente. E gente que também tem medo de tudo. Pô, mas os caras têm medo de mim. Que coisa absurda. O que sou eu? Eu não sou nada, eu sou Zé Mané, você está entendendo? Eles não são capazes de entender isto. Eles acham que deve ter alguma força por trás, tem a CIA, tem o Mossad, tem alguma coisa. Eu digo, tem Deus, tá entendendo? Entendeu? O nosso Senhor Jesus Cristo, tá ali, ó. É só isso que tem, o resto não tem mesmo, tá entendendo? Agora, eu nunca fui um covarde, mas eu lembro quando era jovem invejava os covardes. Porque eu digo, pô, eu sou um cara valente, eu enfrento tudo e vem todo pepino pra mim. Se eu fosse começar, eu dava uma choradinha, vinha todo mundo me ajudar. Eu queria ser como eles, mas eu não consigo. O meu irmão dizia assim, sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós assistimos muito filme de John Wayne, nós acreditamos em tudo. Os americanos são um povo valente, impressionante. Não, eles são bons mesmo. A oportunidade é agora. Se alguém se levantar e dizer, olha, nós somos um país cristão, nós queremos a democracia, nós queremos os direitos para todo mundo, não queremos Venezuela, não queremos Cuba, não queremos essa porcaria, não queremos essa corrupção, essa roubalheira que vocês estão fazendo. Nós queremos o Brasil de sempre, o Brasil antigo, como era. O Brasil era um país maravilhoso, um país gostoso de você viver. Mesmo no tempo da ditadura era. Olha, é o tal negócio. Você pensa, veja assim, quantos jornais impressos de oposição existiam na época? Dezenas. Quantos tem hoje? Nenhum. Acabando de fazer o primeiro que eu me Sem Máscara. Quantos jornais na época, jornais da grande mídia, eram dirigidos por gente da direita? Nenhum. Então, quer dizer, você tinha liberdade de expressão. O período da ditadura foi o período de maior prosperidade da indústria do livro comunista no Brasil. Foi pesquisa feita pelo Meira Pena, ele foi lá no registro da Câmara Brasileira do Livro.
e viu que naquela época só se vendia livro comunista. Eu digo, mas então que raio de controle social é que os milicos exerciam? Não tinha controle social nenhum, eles tinham controle sobre notícias. Esta notícia não pode, aquela não pode, aquela não pode. Não pode agora, daqui 3 meses pode. Isso foi o máximo que eles fizeram. Houve uma briga e morreu 400 de um lado, 200 do outro. Quem matou mais evidentemente ganhou. Então não foi uma coisa que eles foram, né, atacar cidadãos pacíficos. Não fizeram isso. Pô. E outra coisa, mataram 400 ao longo de 20 anos? O que é isso, meu Deus do céu? Mataram gente que estava armada, gente que estava matando os outros. Pô. Então não é para ficar com dó, não. Agora, você vê, eu na época, eu estava do lado deles, eu era um idiota como tantos outros. Né? Cooptado para a esquerda quando eu tinha uns 18 anos mais ou menos. 18, 19. Né? E fiquei pouco tempo ali metido. Depois de me afastar, eu ainda continuei solidário com eles. Quando pediam alguma coisa eu fazia. Tem que esconder um cara aí que está sendo perseguido, pode mandar aqui para casa. Né? Tem que... Quando foi preso lá um conhecido nosso, ele deixou umas armas enterradas no quintal, se a polícia descobre vai dar um rolo. Quem foi lá pegar as armas? Eu e meu falecido amigo Otto Maracajá Branquinho, 2 loucos. Né? 68, 69, exatamente. Foi no auge do negócio das guerrilhas. Né? Muito tempo, levou muito tempo. Por quê? Porque quando eu me afastei, eu não estava interessado nesse negócio. Eu parei, durante 8 anos eu tinha ficado lendo só autor marxista o tempo todo. Quando eu me afastei, eu me interessei por outras coisas. Eu fiz o da religião comparada, história, esse negócio todo. Eu só comecei a perceber que o negócio estava mal parado. Quando foi? Acho que já foi fim da década de 80. Que daí eu comecei a tomar aquelas notinhas que depois compuseram o livro O Imbecil Coletivo. Eu comecei por ver a deformidade, a doença na esfera da cultura. Porque eu estava acostumado com a antiga cultura brasileira. Você vê nos anos 60, 70, você tinha vivos ali, Otto Maria Carpo, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. Era uma infinidade de gênios, você está entendendo? De repente acabou tudo e começou a aparecer só idiota falando besteira. E eu comecei a achar aquilo anormal e comecei a tomar nota. E de vez em quando aquelas notas eu lia para os meus alunos. Na esfera da cultura. Depois é que eu fui ver na política o que estava acontecendo. Então eu mesmo levei muito tempo demais para perceber a coisa. Eu comecei atrasado. E os outros estão mais atrasados ainda, entendeu? Tem gente que não percebeu. Pois ontem mesmo, um tal de Luiz Felipe Miguel, professor da Universidade de Brasília, escreveu um artigo dizendo assim: quem liga para essas alertas que eles fazem sobre um mítico Foro de São Paulo? Eu digo, meu Deus, quer dizer, o Foro de São Paulo já está aí exposto, já está ele ainda está no tempo que isso era mítico, né? Quem liga, fala, tá aqui, você pega a foto da passeata, tá ali o pessoal com o cartaz, Luiz Felipe Miguel tem razão, é isso que eles estão falando? E quem liga? Todo mundo liga, pô. Essa que é, hoje em dia todo mundo liga, já apareceu aí o Luiz Felipe Lampreia, né? o Nunes Ferreira, todo mundo já está falando de Folha de São Paulo. Né? Eu queria fazer um site sobre isso, mostrar a mudança do panorama físico. Ninguém ia para o centro da cidade sem terno e gravata. Às vezes era um negro que estava usando o mesmo terno, fazia 40 anos, a mesma gravata fazia 40 anos, mas ele estava lá, você está entendendo? Então, uma degradação física. Você vê isso assim, na arquitetura, os prédios tudo estragados, tudo pichado. Né? O pessoal não tem mais amor nem pela paisagem física, nem pela paisagem humana. Pois é, agora, então, você gosta da favela? Então é o seguinte, vamos embelezá-la. Pelo menos pinta os barracos, porra. Custa. Se eu fosse prefeito do Rio, eu teria isso. Velho, vamos fazer uma campanha, dá um balde de tinta para cada um. Aí... Se a faz um prédio muito feio, você fala, não, você é obrigado a cobrir esse prédio com trepadeira. Pô, as trepadeiras em 2 anos sumiu, ficou tudo verde, fica tudo bonito. Né? Embelezar o ambiente é uma coisa fundamental. No Brasil perderam essa noção. Agora os milicos têm culpa nisso. Porque eles fizeram uma série de reformas nas cidades que enfeiaram as cidades monstruosamente. Aqueles minhocões, quando destruíram a Praça da Sé em São Paulo, que era um monumento histórico, entendeu? Para fazer aquela coisa horrível, aquele chafariz de pastilha no meio, pelo amor de Deus, né? Praça Roosevelt, que eles fizeram na Praça Roosevelt, no minhocão, por quê? Engenharia militar. Assim, a eficiência é amanhã a gente joga tudo fora. O Brasil ficou muito feio. Ficou muito feio, sobretudo, a partir do governo JK. Quando veio a indústria do automóvel, o pessoal começou a ganhar dinheiro. Falaram, você não pode pôr dinheiro na mão de idiota, meu Deus do céu. Né? Então, se eu chegava dinheiro, o prefeito de cidade do interior falava, vamos derrubar tudo isso aqui, botar um chafariz de pastilha aí no meio,
com né, chafariz luminoso. Deixar os Niemeyer construir coisa, não podiam mandar fazer outra coisa. Né? Eu fiz aquela catedral ridícula, que é um cacho de banana virado de cabeça para baixo. Né? Que tudo isso é muito feio. Agora, o que se conserva de bonito no Brasil? Aquilo que é antigo. Né? Você vai lá na Quinta Boa Vista, no Rio de Janeiro, né? Quinta ou Alta Boa Vista, agora faz tempo que eu saí de lá. Você vê aqueles casarões do tempo do Império, que coisa mais linda que era, pô. Você chega ali em Ouro Preto, né? A cidade lá do Aécio, como é que chama? Esqueci. É bem no interior também. Tem essas coisas antigas bonitas. Ficou bonito onde o pessoal não tinha dinheiro para destruir. Por que o Rio de Janeiro ainda é mais bonito que São Paulo? Porque São Paulo tinha mais dinheiro, então destruía mais coisa. Senão no Rio de Janeiro já teriam tirado o Cristo Redentor, tirado o Corcovado, né? Para botar alguma porcaria no lugar. Você vê que aqui, mesmo nos lugares mais humildes, você está aqui numa região de gente pobre, na verdade, aqui na Virgínia. É tudo bonito. Qualquer casinha vagabunda é bonitinha. Não é isso? Agora, bonitinha por quê? Porque eles têm o senso da harmonia do ambiente. O brasileiro, quando vai fazer um negócio, ele só pensa na casa dele. Eu quero uma casa assim, assim, assado, assado. Tá bom. A sua casa, isoladamente, solta no espaço, seria até bonita, mas no meio desta rua aqui, no meio das outras, não vai combinar. Eles não têm essa noção. Não, eu tinha um amigo que morava num prédio onde morava o General Figueiredo. E você, na janela, você via favelão. Olha que bonito. Criem um movimento de normalização do Brasil. Você não pode construir um país com base, tá certo? Em ideias malucas de psicopatas. Bom, isso tem que partir das lideranças já existentes. Tem que vir com um discurso conservador mesmo. Tá entendendo? Agora, tem que ser um discurso conservador, mas não pode ser aquele ranço de discurso policial e ultramoralista da direita dos anos 60 e 70. Não pode isso aí. Realmente não pode. Não, isso aí não tem sentido ser assim. Tá entendendo? Isso é uma coisa doente também. Né? Então tem que ser, vamos dizer, um discurso conservador esclarecido, não é moderno, tem que ser um negócio esclarecido. Né? Então, por exemplo, você não pode... Eu vou te dar um exemplo. Apareceu esta travesti, Thalita Oliveira, falando umas verdades sobre o movimento gaysista. Ela disse, olha aqui, eu levei uma facada aqui, mas não foi nenhum machista que me deu a facada, foi um traveco. Né? E esse pessoal tudo aí que está matando gay e tal, é tudo garoto de programa, é tudo homossexual também. Quer dizer, vocês não são flores que ela disse a verdade, pô. Elas caíram de pau nela. Só nós, eu e meus alunos, que fomos lá defender ela. Você acha que eu sou capaz de levantar uma palavra contra a conduta sexual dela em público? Não sou capaz de dizer isso. Né? Por quê? A Thalita não tem mais pecado do que nós. Tem os dela como nós temos nós. Nós não estamos aqui para jogar pedra em ninguém. Não pode ser assim. Então, você veja, eu me posiciono muito contra o movimento gaysista. Por quê? Porque eles querem criar leis que os tornam uma comunidade privilegiada, que vão ter direitos que nunca ninguém jamais teve. O direito de não ser criticado jamais. Eu digo, mas Deus, o Papa não tem esse direito. Nossa Senhora não tem esse direito, mas vocês vão ter. Então, essa é coisa de psicopata, não é o problema da sua orientação sexual. Se você fosse louco na cama, eu não me meteria na sua vida. Mas você quer ser louco na vida pública, meu Deus do céu. Então, é isso que nós temos que banir certas coisas da vida pública. Comunidade diferenciada. Quer dizer, é uma ambição de poder absolutamente louca. Tá entendendo? É o grupo privilegiado. Mas o petista não é grupo privilegiado? Não é petista, eles acham que é um ser humano inferior. Não, é privilegiado na prática. É aquilo que dizia o Che Guevara, nós somos a melhor parte da humanidade. Nós temos que voltar, vamos dizer, a um Brasil cristão, mas não é cristão. Como é que diz? Só na hora de falar mal dos outros. Quer dizer, a moral cristã não está aí como um chicote para você bater nos outros, está para você se orientar. E quando falar dos outros, seja humilde. Deus tem um forte preconceito em favor dos cristãos. Mas o problema é que hoje você... no Brasil você tem uma espécie de cristianismo rancoroso, moral cristã rancorosa. Tem que acabar. Olha, qual for o cristianismo desses caras? Em primeiro lugar, se resume a moral sexual. Radicalizada. Você está entendendo? Isso já é uma perversão em si mesmo. Se você estudar a história da moral europeia ao longo dos tempos,
você vai ver que uma intolerância de tipo sexual só aparece no século XIX. Né? Com a ascensão, vamos dizer, do regime burguês. Então são os preconceitos de uma classe que se transmitem por resto da sociedade. Antes você tinha uma margem de tolerância enorme. Você, por exemplo, você estuda a história de Abelardo e Heloísa. Né? Abelardo, professor de Heloísa, estava lá comendo a garota, fazia anos, ninguém ligava. Isso acontecia e o pessoal fazia vista grossa. Por que que pegaram o sujeito e o castraram? Fizeram isso quando ele fugiu com ela para casar. Tá entendendo? Quer dizer, não era um problema de moralismo sexual. Problema de interesse da família. Fala, não, peraí, você vai casar, você vai virar o nosso herdeiro e está usando a nossa filha para nos extorquir. Né? Então daí pegaram, você vê qualquer sujeito que sai para a rua com um discurso um pouco mais firme contra o PT, ele vira um ídolo nacional. Você vê, o Ronaldo Caiado existe há quantos anos? Ninguém reparava nele. De repente, apareceu o próprio Aécio Neves. Qualquer um que fale qualquer pequena verdade hoje em dia, né, tem repercussão. O povo está ávido por isso aí. Por quem fale para ele as coisas que ele está vendo. Não vem com ideia esquisita. Né? Coisa que ele acredita, porque ele está vendo todos os dias. Tá entendendo? Então, os políticos precisam parar de dar ouvido a marqueteiro, né, e dar ouvido a esses assessores iluminados. Né, que dizem, não, você não pode falar tal coisa, porque o que a mídia vai falar de você? Não, você não tem que pensar o que a mídia vai falar de você. Você tem que forçar a mídia a dizer o que você quer. É exatamente o que eles fazem. Tá certo? Então, eu acho que a mídia tem que ser conquistada. A mídia é a grande barreira. Tá certo? Não adianta você tentar, vamos tentar tirar a Dilma. Eu falo, não, você não precisa tirar a Dilma, você precisa tirar esses caras das redações primeiro. Intervenção militar, isso não faz sentido. Houve intervenção militar em 1964, por quê? Porque o João Goulart, ele tinha um forte esquema militar, tinha vários generais que estavam dispostos a matar e morrer por ele. Então, houve uma revolta de generais contra generais, de milico contra milico. Milico não faz guerra com civil, meu Deus do céu. Agora, o governo não tem esse esquema militar na mão. Está entendendo? Para compensar, na época você tinha um forte movimento, resistência civil, na mídia, a mídia inteira era contra o João Goulart, e no parlamento. E hoje você não tem. Sim. Então a situação é exatamente inversa. Você está entendendo? Então falar em golpe militar nessas circunstâncias não faz o menor sentido. O que você tem é que criar um movimento civil tão forte quanto aquele. Tem que criá-lo em primeiríssimo lugar na mídia. Elas não têm contra quem dar um golpe. Você está entendendo? São forças armadas acomodadas, né? Os milicos viraram tudo funcionário público, só pensam em aposentadoria. Então, nesse sentido, eles não são um perigo para o governo. Mas eles também não são um instrumento que possa ser usado pelo governo contra o povo. Você vê, no tempo do João Goulart mandou invadir militarmente o estado da Guanabara. O pessoal não lembra mais isso aí. Pois é. Né? Então, na época você tinha tropas para fazer isso, invadir um estado da federação, meu Deus do céu. Então, o pessoal partiu para o golpe porque já viu um golpe em andamento. Golpe militar. Então é milico contra milico. Agora, o milico contra civil, o milico vai fazer o quê? Eles fizeram o golpe para desarmar as tropas armadas do outro lado, que intimidaram e foram para casa mesmo. Agora, hoje você não tem contra quem fazer um golpe militar. Eu acho que os milicos tinham que ter agido há muito tempo. Não agir militarmente. Mas eles tinham, as Forças Armadas tinham que ter agido politicamente. Por exemplo, eles tinham que ter processado cada vagabundo que na mídia publicou mentira contra eles. Nunca fizeram isso. Se eles tivessem reagido contra a mídia, 2002, 2003, 2005, tudo teria sido diferente. Eu mesmo aconselhei isso 1000 vezes em conferências que eu fazia. Vocês não podem deixar esse pessoal falar o que quiser. Porque, por enquanto, falar contra vocês é de graça e rende. Vocês têm que fazer o contrário. Falar contra vocês tem que dar prejuízo. Mas eles nunca quiseram. Eles não queremos nos meter nisso, não queremos conflito. Bom, agora acontece que o esquema ficou muito poderoso demais. Se eles conseguirem fazer essa política de centralizar as polícias, aí fica perigoso. É uma etapa, para eles é a etapa vital, ter uma força armada para poder reprimir a população. Não adianta você ser contra isto se você não quer destruir o próprio PT. O PT agora tem esse projeto. Se você vence o projeto, eles criam outro. E em algum momento consegue. Claro, então tem que remover o Foro de São Paulo da vida pública.
devolver esses caras a sua vida privada. Se eu tivesse poder de legislar e de fazer cumprir a legislação, eu faria uma lei assim: olha, se você usou o aparelho de Estado para a prática de crimes, você terá os seus direitos políticos cassados para sempre e você será proibido de exercer qualquer atividade na mídia ou na educação. Não vamos te prender, não vamos te bater, não vamos fazer nada. Você só vai para a sua vida privada, abre lá um posto de gasolina e não mola mais. O certo seria nem um dia na cadeia, mas também nem um dia na política. Você vai sair da política para sempre. Você tem seus direitos políticos cassados para sempre. Você nunca pode ser candidato nem a vereador, nem ser secretário da Economia, secretário da Agricultura, nenhum cargo público jamais. Só isso, não precisa ir para a cadeia. Você não pode presidir um partido, você não pode ter atividade política nenhuma. Pronto, acabou. Mas eu acho que essa seria, no caso de haver um movimento conservador que tomasse o poder, essa seria a minha proposta. Remover essas pessoas da vida pública. Cadeia não resolve nada, cadeia não tira ninguém da política, meu Deus do céu.